Dia, boa tarde a todos. É, Nós agora vamos apresentar um seminário da nossa matéria de Clínica de Pequenos Animais 2 e o nosso tema é Trauma Crânioencefálico, conhecido como TCE. E as alunas componentes é a Bruna Miranda, eu, Bruna Gueck e a Fernanda Machado. E o nosso professor é o Luiz Moscon. Então, o TCE, ele é uma causa muito importante de morbidade e mortalidade dentro da medicina veterinária. Os sintomas, eles podem variar muito, desde pequenos déficits motores, cognitivos e também pode levar à morte do animal. O risco é bem grande. Ele pode produzir perda transitória de consciência, ele também leva mínimos danos parenquimatosos, contusões cerebrais mais graves, degeneração encefálica e fraturas cranianas. O que é o TCE? Como a gente já falou no início, ele significa trauma crânioencefálico. Ele é uma patofisiologia, é uma lesão aguda, e a gente vai, no decorrer da apresentação, entender o porquê disso. Ele ocorre no crânio, ele acomete o encéfalo, o cérebro, ele está ligado ao trauma contuso ou penetrante. O TCE, ele é um insulto resultante de forças mecânicas externas aplicadas ao encéfalo e às estruturas que o circundam, que geram lesões estruturais ou interrupção, e então, isso ou os dois junto, a interrupção das funções encefálicas por lesões primárias e secundárias, que a gente vai mais para frente ver quais são essas lesões. Também ocorrem alterações significativas para descompensar a pressão que existe dentro do crânio, que é a PIC, pressão intracraniana. Usualmente, por ultrapassar as capacidades da complacência do parênquima cerebral e dinâmicas dos fluidos envolvidos. O que é isso? A gente tem o líquido céfalo-raquidiano e sangue dentro da nossa cavidade cerebral. E nesse trauma que acontece no cérebro, essa pique, que é essa pressão que existe dentro do crânio, que ele é fechado, ela pode se elevar muito. E a interrupção das funções encefálicas por lesões primárias e secundárias acontecem devido a esse aumento da pique. Então, agora a gente vai ver mais ou menos como é que funciona essa divisão anatômica dentro do cérebro, né? Assim como nos humanos, os cães, o cérebro dele é composto por dois hemisférios, o esquerdo e o direito. Cada hemisfério do cérebro ele é dividido em quatro lobos: o parietal, frontal, temporal e occipital. Ele tem duas camadas distintas, uma interna chamada de substância branca e a outra que envolve essa camada branca, que é denominada cinzenta. A região com grande concentração de corpos celulares dos neurônios apresenta coloração acinzentada, sendo denominada a substância cinzenta que eu falei, que é a que envolve a substância branca, a substância branca, isso. E ela é a responsável pelo sistema nervoso do animal. É o local de recepção e integração de informações e respostas neuronais. Em contrapartida, a região denominada substância branca contém uma enorme concentração de axônio, que possui grande quantidade de fibra de mielina, que é a coloração esbranquiçada, e ela é responsável pela condução das informações e suas respostas. Então, a gente pode ver pelo esqueminha aqui que o sistema nervoso ele vem do encéfalo, que é dentro do crânio, e temos a medula também, que aí dentro do encéfalo nós temos o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. E nossas 13 pares de nervos craniais, eles partem do nosso bulbo.
Então, tá tudo interligado na nossa cabeça com o resto do corpo, porque a gente sabe que os nossos nervos craniais, eles vão para todas as partes do corpo, né? Então, qual é o objetivo que a gente tem quando a gente pega um animal que está com TCE? O objetivo é a gente confirmar ou não o envolvimento do sistema nervoso central e do sistema nervoso parasimpático. Porque, como está interligado, a gente tem que saber o grau dessa lesão, localizar a lesão, onde ela está instalada no cérebro, determinar se a lesão é focal ou multifocal, porque a gente vai ver que o TCE, as formas que são acometidas, pode acontecer de ter mais de um local de lesão, ou no cérebro ou também no corpo do resto do animal. A gente também tem os diagnósticos diferenciais, temos os exames complementares e o tratamento e o prognóstico do animal. A TCE, ele pode ter consequências devastadoras para o animal que está associado a ela. Muitas vezes com lesões, igual eu falei, multissistêmicas, multifocais, o que representa um desafio muito grande para o veterinário. As forças associadas ao TCE, elas podem provocar fraturas, lesões parenquimatosas e lesões vasculares. Os três mecanismos, eles podem acontecer juntos. A magnitude, a distribuição de uma lesão encefálica traumática depende do formato do objeto causador do trauma, da força do impacto e se a cabeça ela estava em movimento na hora do impacto, né, do trauma. Isso são lesões primárias. Após a lesão primária, distúrbios graves da regulação do fluxo sanguíneo encefálico e metabólico energético vão predispor os tecidos encefálicos em uma contínua lesão, que pode ser agravada para a pressão arterial e o fornecimento do oxigênio no nosso cérebro. Isso é denominado uma lesão encefálica secundária, que ocorre dentro de minutos ou vários dias após a lesão primária. Mas a gente vê mais detalhadamente a diferença entre lesão primária e secundária. Qual que é a etiologia da lesão? De onde ela vem? Como é que ela funciona? Em um estudo envolvendo 14 cães e 9 gatos com TCE, mostrou que a maioria dos traumas ocorre 69,5% por acidentes automobilísticos, ou seja, a maior parte dos casos de TCE, ela vem de acidentes automobilísticos. Depois, ela é seguida de acidentes caseiros, dentro de casa mesmo, o animal cai, machuca, cai de uma altura muito grande, bate a cabeça em algum lugar brincando até com outro animal. 8,7% é por crueldade de seres humanos, quando a pessoa chuta o animal, dá paulada, pedrada, por exemplo. E também temos 4,3% que é por trauma por outro animal, ou seja, quando o animal briga um com o outro, um cachorro que morde um gato, a gente sabe que, dependendo da raça, a boca do cachorro é bem maior que a cabeça do gato, isso fazendo um trauma na região da cabeça. Mas a gente tem que lembrar que todo TCE ele vai ter sinal neurológico, mas nem todo sinal neurológico é um TCE e a gente vai descobrir mais para frente o porquê disso. Agora eu passo a palavra para minha amiga Bruna. Bom dia, boa tarde. Estão me ouvindo? Sim. Ok. Eu vou falar agora sobre alguns outros tópicos do TCE, né? Trauma crânioencefálico. E nesse momento atual eu vou falar um pouco sobre as causas dele e as suas consequências. Então, como foi dito anteriormente pela Bruna Goikin, o, a causa mais comum desse trauma ele é acidentes automobilísticos. E aí nós passamos para quedas, ataques acidentais ou intencionais por humanos ou animais, e também nós temos o trauma contuso ou penetrante.
que também é uma causa. O que acontece? No trauma contuso, é, a energia cinética desse impacto, ela é difusamente dissipada através de toda a superfície desse corpo. E esse trauma, ele pode ser, assim, óbvio nesses pacientes ou ofuscado por outras lesões mais graves em outras partes do corpo. Embora seja menos comum essas lesões penetrantes, como na cabeça, né, como por exemplo, projéteis de arma de fogo, ferida por alguma mordedura ou facada, né? Apesar disso, de serem menos comuns, elas são possíveis, né? Elas podem vir a acontecer, mas são menos comuns. As forças associadas a esse trauma causado, ele pode provocar fraturas, lesões paraquimatosas, como foi dito, e lesão vascular. E esses três mecanismos, eles podem acontecer concomitantemente, ou seja, né, ao mesmo tempo. A magnitude dessa distribuição, dessa lesão, ela depende do formato do objeto que vem a causar esse trauma, da força desse impacto, e se a cabeça ela estava em movimento no momento da lesão, ou se ela não estava. Essas alterações, elas ocorrem no momento do impacto, né? Elas são denominadas lesões primárias, que eu vou falar posteriormente um pouco mais sobre elas. A respeito das consequências desse trauma, ele pode causar aí, disfunção neurológica grave, perda transitória da consciência, perda transitória da consciência, sintomas neurológicos que variam de pequenos déficits a risco de morte, né? É, degeneração encefálica, eu vou falar um pouco posteriormente também. E às vezes, em algumas vezes, ela pode causar também fraturas cranianas, e essas degenerações elas podem vir com laceração e hemorragia. Pode vir ou não. Pode passar, Bruna, por favor. Então, vou abordar agora um pouco sobre os tipos de lesão. Como eu falei anteriormente, né, existem as primárias e as secundárias, mas enfim. A lesão cerebral, ela se divide em primária e secundária. A primária, ela é aquela que acontece de forma imediata ao evento. É aquilo ali que aconteceu naquele momento e pronto. A secundária, como o próprio nome já diz, ela vem secundária à primária, né? Ela é mais tardia e ela tem uma maior importância. As primárias, nós temos aí a concussão, a contusão, a laceração e a lesão axonal difusa. Pode passar. Agora eu vou abordar um pouco sobre essas lesões primárias. É, a concussão, ela é a síndrome clínica de alteração da consciência. Ela promove uma perda transitória da consciência, mas assim, sem alteração macro ou microscópica. Ela acontece em decorrência de uma alteração cinética da cabeça. Ou seja, o que isso quer dizer? Quando a cabeça ela se encontra em movimento e ela é subitamente parada por algum contato. Perdão, gente. Achei que tinha alguém me cometido. Desculpa. Deixa eu continuar. Alteração cinética da cabeça. Quando a cabeça ela se encontra em movimento, né? E ocorre essa parada rápida, assim, por algum contato com alguma superfície rígida. Ela representa aí uma interrupção fisiológica dessas células e ela é completamente reversível. Pode passar. A contusão ela é a próxima lesão primária e ela é uma lesão moderada a severa. É, ela causa aí laceração no parênquima cerebral e ou na vascularização. E elas podem ser reversíveis. É, essa laceração, ela é uma interrupção mecânica dessas células desses tratos.
ela pode ter aí a presença de hemorragia parenquimatosa ou até mesmo de edema. E esses distúrbios, eles podem variar de acordo com a gravidade do caso, né? É, é, como é que fala? Com, com esse impacto em si, né? O tamanho desse impacto, o quanto que ele foi. Ele se refere a alterações patológicas no encéfalo mesmo, e ele, como eu falei, ele pode apresentar com edema, pode apresentar também petequias, rompimento dessas fibras nervosas, é, e nós temos aí duas áreas importantes nessa lesão, que é a área do golpe e a área do contragolpe. Pode passar. A próxima lesão aí é a laceração. Ela é uma lesão cerebral primária e de caráter mais grave. Ela ocorre aí devido à fratura do crânio e feridas penetrantes. Como eu falei anteriormente, essas feridas penetrantes elas são menos comuns, mas elas podem vir a acontecer. É comum ter sequelas, né? Podendo aparecer aí em horas ou dias após o trauma propriamente dito. E elas ocorrem devido à liberação de mediadores inflamatórios, lesão, lesão axonal e também hemorragia contínua. As principais consequências dessa lesão, ela engloba aí hemorragia, aumento da pressão intracraniana, que seria a PIC, né, devido ao edema e ao comprometimento da barreira hematoencefálica, pode causar aí alteração na reatividade vascular cerebral, é, e é isso. Pode passar, Bruno. Então, como última lesão primária, nós temos aí a lesão axonal difusa. É, ela é responsável pela maior parte das sequelas crônicas. E o que que ela é? Ela é microrupturas de axônios aí nessa parte branca, né, é, da massa branca, e ela não é visível ao exame macroscópico. Esses axônios danificados, eles se degeneram, que nós podemos chamar de degeneração valeriana. Com o tempo, né, eles se degeneram. E a substância branca, ela sofre uma atrofia. Isso vai refletir na redução de volume desse encéfalo. E como consequência comum desses esses pacientes que são vítimas, né, dessa lesão, nós temos aí um estado de coma, que ele pode vir, ele vem constituído de um estado vegetativo. Esses pacientes que se recuperam é, desse, dessa condição, eles podem vir a apresentar algumas sequelas, como, por exemplo, a demência, espasticidade, ataxia, e, enfim, outras sequelas que vão vir, né, e serão crônicas mesmo. Pode passar, Bruno. Ok. Então, até agora, eu falei a respeito das lesões primárias, né, aquelas lesões que ocorrem ali de imediato pós o trauma. Agora eu vou abordar um pouco sobre as lesões secundárias. Elas se referem a uma diversidade de processos patológicos que decorrem do insulto primário, como foi dito. Isso vai vir a resultar em danos neuronais progressivos, e não apenas no local inicial do trauma, mas se estendendo a todo o encéfalo. É, ela pode ocorrer aí de eventos extracranianos sistêmicos e alterações intracranianas. Geralmente, nos eventos extracranianos, elas são limitadas a episódios de hipotensão e hipoxemia. Nas intracranianas, ela está diretamente ligada ao aumento da sensibilidade cerebrovascular e também do tecido neuronal, ocorrendo aí o aumento da PIC, que é a pressão intracraniana. E ocorre também aí uma reatividade cerebrovascular.
uma alteração, né, nessa atividade. No contexto de vida normal do animal, é, enfim, do ser, né, o conteúdo dentro dessa cavidade craniana, ela inclui um parênquima encefálico, sangue e líquido cefalorraquidiano, que é o LCR. Esses componentes, eles existem ali dentro de uma forma equilibrada, né, para manter ali toda a normalidade do sistema nervoso central, enfim. E isso mantém essa pressão intracraniana dentro dos limites de normalidade, né? Hum, A pressão de perfusão cerebral normal, ela é definida como pressão arterial média, que é a PAM, ou PAM, é, menos a pressão venosa menos a pressão venosa central, que é a PVC. Porém, em cães que apresentam trauma craniano associado a esse aumento de pique, ocorre uma limitação do fluxo sanguíneo encefálico. E a equação, nesse caso, ela passa a ser aí a pressão de perfusão cerebral, a pressão arterial média e a pressão de perfusão cerebral, que é igual à pressão arterial média menos a pressão intracraniana. Pode passar. Nós temos também as lesões vascular traumática, hematoma epidural, hematoma subdural, hematoma subaracnoide e hematoma intraparenquimatoso. A lesão vascular traumática, ela é um componente frequente do trauma do sistema nervoso central, ou seja, ela acontece com maior frequência. E ela resulta do trauma direto e da ruptura da parede do vaso, levando à hemorragia. Dependendo da posição anatômica do vaso rompido, a hemorragia ela pode ocorrer em vários compartimentos, que aí é o epidural, subdural, subaracnoide e intraparenquimatoso, podendo acontecer ou individualizado em cada região dessa, em cada compartimento, ou até de modo combinado, em vários compartimentos simultaneamente. No hematoma epidural, em geral, a dura mater ela apresenta aderida ao periósteo na superfície interna do crânio. As artérias durais são vulneráveis à lesão. A gente sabe que o cérebro ele é bem sensível, né? Com o extravasamento de sangue arterial, ela separa a dura mater da superfície interna do crânio, causando esse hematoma nessa região epidural. Já no hematoma subdural, o espaço subdural ele se situa entre a superfície interna da dura mater e a camada externa da aracnoide das leptomeninges. Em humanos, as veias em porte emergente da convexidade dos hemisférios cerebrais atravessam o espaço subaracnoide e subdural, desembocando no seio sagital superior. Já o hematoma subaracnoide ocorre no espaço subaracnoide, causando uma ruptura dos vasos aracnoides que estão ali presentes. O hematoma intraparenquimatoso ocorre dentro do parênquima encefálico. Essa forma de hemorragia, ela pode ser de curta duração, por causa da ocorrência de vasos, espasmos, né? E a formação de microtrombos nessa região. Bruno, só um momentinho. Você volta no último slide que eu falei, por favor, que eu acho que eu baguncei uma informação aqui na minha cabeça. É a respeito da equação normal da pressão de perfusão cerebral, que é a PPC. Essa equação normal, ela equivale à pressão arterial média, que é a PAN, menos a pressão venosa central. Isso é ela, ok. Porém, ela em alteração nesse paciente aí que apresentou esse trauma, que vai ter um aumento da PIC, ela vai passar a vir a ser essa pressão de perfusão central, que é a PPC,
que é igual a pressão arterial média menos a pressão intracraniana. Agora eu acho que foi ok, minha cabeça fez uma confusão, mas era isso que eu precisava colocar um adendo. Pode passar, por favor. Então, eu vou abordar agora a respeito das manifestações clínicas. E vale lembrar que esses sintomas, eles vão variar de acordo com o trauma e a gravidade dele, né? É, como alguns sinais dessas, né, como alguma manifestação clínica, nós temos aí o estado de comatoso inconsciente, uma depressão letárgica. Nós temos aí esses animais irritados ou assustados, capazes de responder ao ambiente, mas às vezes com uma resposta inapropriada. É, nós temos eles não responsivos a estímulos nociceptivos, semicomatosos ou semiconscientes, né? E esses distúrbios, eles vão variar, dependendo se tem algum edema cerebral, se envolve o sistema ativador reticular ascendente. O que que é esse sistema? Ele é uma área ali é, no mesencéfalo que ele é responsável pela ativação cortical do estado de vigília, ou seja, ele está ali na manutenção do estado de alerta. E, né, uma alteração aí nesse sistema vai vir a desenvolver essas manifestações. Pode apresentar aí um tamanho da pupila diferente do outro, isso pode variar, né, dependendo aí da compressão mesencefálica, pode ter cegueira, é, pode ter vários déficits nesses nervos cranianos, sintomas vestibulares, cerebelares, respiração anormal, e nessas lesões focais no hemisfério cerebral, elas frequentemente são caracterizadas por depressão, alteração comportamental, déficit visual, contralateral, que vai ser aí uma resposta de ameaça diminuída ou ausente. O animal, ele pode andar aí compulsivamente, pode pressionar a cabeça quando for confrontado com a parede, ele pode vir a andar em círculos quando observado, geralmente do mesmo lado da lesão. E, enfim, porém, tudo isso vai depender, como eu falei anteriormente, do trauma em si e da gravidade, porque a gente sabe que é, o sistema. Peraí, aconteceu alguma coisa. Tá gravando? Tá gravando? É só o Canva que saiu, amiga. Tenta abrir o Canva Uhum. de novo. Cadê o campo? Na esquerda em cima, é isso. Desculpa. Pode seguir. Então, a gente sabe que esses lobos do cérebro, do encéfalo, ele comanda ali diversas regiões do corpo, né? Cada parte dele, ele vai ser responsável por alguma região. Então, vai depender muito do local da pancada que ocorreu esse trauma, da gravidade dele, do quão forte ele foi. Tudo isso vai influenciar nessas manifestações, na quantidade delas e até mesmo na intensidade delas. Se vai vir a ser algo mais forte ou menos, se vai ser algo mais visível, ou se vai precisar ter aí uma, um cuidado melhor ao se olhar para poder identificar essas manifestações e entender, poder associar, né, essas manifestações da doença em si para poder dar o diagnóstico. Então, vai depender muito de todos esses fatores. Pode passar. Fernanda, com você. Foi, amiga, tá certinho? Uhum. Minha Uhum. ligação caiu, mil desculpas, viu?
Como as meninas falaram, né? Bom dia, boa tarde, não sei que horário está sendo visto esse vídeo. Meu nome é Fernanda e eu vou dar continuação à nossa apresentação sobre trauma crânioencefálico, falando um pouquinho sobre o diagnóstico e o prognóstico. Como a minha amiga Bruna estava falando, tudo dentro desse trauma, ele vai ser muito difícil de chegar a algo muito certeiro. Tudo vai depender da situação, cada caso vai ser um caso. E o diagnóstico não é muito diferente, ele vai ter uma abordagem que vai ter que ser multidisciplinar, porque eu não tenho algo certeiro. E eu vou ter que estar tentando ao máximo abordar tudo o que eu puder para poder conseguir o diagnóstico mais certeiro para eu poder continuar tratando esse animal e chegar num prognóstico favorável. E aí, como eu disse, essa abordagem vai ser multidisciplinar e ela vai incluir um exame clínico, uma avaliação neurológica, um histórico do paciente e, em alguns casos, vai precisar também de exame de imagem, além de outros exames. E então a gente, quando tem um caso chegando na clínica, alguma situação em que eu tenho um animal com TCE, eu vou seguir alguns passos no geral, né? E aí, primeiramente, como eu disse, a gente vai começar pelo exame clínico. Então, o veterinário ele vai fazer um exame completo para poder avaliar a condição geral daquele animal. E aí ele vai verificar se tem possíveis lesões externas na cabeça, se tem possíveis lesões internas na área circunvizinha daquele trauma, né? E aí depois o veterinário vai analisar o histórico clínico desse animal, onde ele vai tentar obter o máximo de informações possíveis, informações super detalhadas sobre o evento que causou aquele trauma em questão, incluindo, tipo, a natureza daquele evento, se foi uma queda, a altura da queda, se teve um atropelamento, a intensidade dele, entre outros. Todas essas informações também vão depender do comportamento do animal depois do trauma. Por exemplo, o que que ele fez logo após o trauma? Como a minha amiga estava explicando, ele ficou inconsciente, ele respondeu aos estímulos, tudo vai depender. Depois eu vou passar para a avaliação neurológica. A avaliação neurológica ela é muito importante, ela tem que ser muito detalhada, para eu poder determinar o quão grave foi aquela lesão, o quão grave foi aquele trauma. Então, o veterinário ele vai analisar o estado de consciência daquele animal, como eu disse, se ele tem algum reflexo, se ele está respondendo a algum estímulo, tanto visual quanto auditivo, se ele tem coordenação motora, se ele consegue se manter em pé, se ele consegue andar, entre outros. Sendo assim, depois de passar por essa parte, eu vou passar para os exames. Os exames eu posso ter o de imagem. E aí, o exame de imagem, eu tenho a tomografia computadorizada, né, que é a TC, e a ressonância magnética, que é conhecida também como RM, que são exames de imagem frequentemente utilizados para poder avaliar essas lesões cerebrais e geralmente muito bem-sucedidos. A tomografia computadorizada, né, a TC, ela é mais frequente em ambiente de emergência, né, porque ela é mais rápida, ela requer menos tempo de anestesia, é, mais prática de fazer, porém a gente também tem outros, como a ressonância magnética. Partindo então para os exames laboratoriais. Como a gente aprendeu, sempre temos que pedir um exame de sangue, né, um hemograma, para avaliar a presença de infecções, de nível de glicose, eletrólitos, função hepática, renal. A gente tem que pedir o máximo de exames laboratoriais que a gente puder, porque tudo vai ser muito importante, mas no geral, o mínimo é que se peça pelo menos um hemograma. Aí a gente também pode fazer um monitoramento. O que que seria esse monitoramento? Seria quando a gente fica analisando os sinais vitais, como a frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura corporal, à medida que o animal já está ali sendo atendido. E o veterinário, ele pode monitorar também a pressão intracraniana, se for um caso mais grave, né? Avaliação de lesões oculares seria quando o veterinário faz um exame oftalmológico, em que ele vai ver se tem lesão, né, ocular, que está associada àquele trauma. E, por último, avaliação de fluidos cerebrais, que seria quando o veterinário vai analisar os fluidos através de uma punção. E
todos esses exames, esses passos gerais que se faz, eles são desafiadores, porque tem que ter uma abordagem muito abrangente. E aí tem que ter uma colaboração também do tutor do animal, porque tem que ter informações sobre o histórico daquele trauma e o que que o animal fez logo após o trauma. E isso é fundamental. E às vezes o tutor não sabe informar. Às vezes são animais que são abandonados na rua. É muito difícil saber o que que aconteceu em cada caso especificamente, porque, como nós sabemos, o nosso paciente não fala também. Então ele fica muito dependente de quem observou aquela situação. E o tratamento que eu vou seguir depois disso também vai ter interferência, obviamente, dessa situação. Então, eu vou ter condições específicas para cada paciente, e aí eu vou ter um tratamento específico para cada paciente. Então, eu vou basear nesses passos e eu vou observar outras coisas também que podem acontecer. Por exemplo, se tem presença de hemorragia nas cavidades nasais, né? Às vezes sai um pouco de sangue nas narinas, ou no canal auditivo também, na órbita, nos olhos, né? Porque também se tiver essa hemorragia, ela geralmente está associada a fraturas. E aí essas fraturas são importantes de ser observadas, por quê? Porque podem ser porta de entrada para bactéria, para qualquer coisa dentro da cavidade craniana, e isso pioraria muito a situação. E essas lesões podem envolver vários níveis do encéfalo, como as minhas amigas disseram, pode ser primária ou secundária, então os sinais clínicos também vão variar. E aí, só dando um adendo, no caso da fratura, igual eu falei anteriormente, nos passos gerais, a gente pode analisar pelo exame de imagem, seja fazendo uma radiografia, uma TC. Aí na TC eu consigo olhar se as lesões estão hiperintensas. Na RM também eu posso colocar se as lesões estão hipointensas ou hiperintensas. Então tudo vai variar. Uma coisa assim que não é muito interessante às vezes é fazer coleta de líquido cefalorraquidiano, porque isso pode permitir que tenha uma herniação encefálica de algo que esteja ali, por exemplo, uma hemorragia. Aí pode passar o slide. Aqui é no anterior. Aqui nós temos uma tabela e essa é uma escala de Coma de Glasgow que foi modificada para cães. No caso, essa é uma pediátrica. Mas o que eu queria, tipo, no geral, olhar nessa tabela é que a gente tem sim uma maneira de classificar esse trauma. Isso é muito importante porque nisso eu consigo saber qual que vai ser o prognóstico. E aí ela não é difícil de usar, tem mais de uma tabela dessas, e aqui é só um exemplo. Antes, o que eu já estava falando, é, a gente tem uma tabela que ela é muito bacana porque a gente consegue é, meio que aproximar um prognóstico, ter um pouquinho mais de noção, de acordo com os sintomas que o animal está apresentando, os sinais, né? E aí a gente tem aqui essa tabela de exemplo em que a gente analisa a abertura ocular, a melhor resposta à vocalização e a melhor resposta motora. E aí aqui é muito simples. Você vê qual que o animal deu para você de resultado, vê quanto que vale na escala e soma. O máximo que tem nessa tabela, por exemplo, é 15. E aí, por exemplo, 15 é um bom prognóstico, é um excelente prognóstico. Aí, quando for, se der uma soma de 9 a 14, já indica um prognóstico um pouquinho menos favorável. Se der, tipo, menos de 8, já é um prognóstico muito grave. Aí pode passar o slide. A gente tem alguns testes, como eu estava falando, alguns passos, várias coisas que a gente pode usar de auxílio para poder ter um melhor diagnóstico desse animal e saber o que está acontecendo de uma maneira mais detalhada. E aí a gente tem esse teste de nervos cranianos. Então nós temos aqui 12 nervos, né? E cada um é responsável por algo. Então, o nervo olfatório, o olfato, o óptico, a visão, e assim vai. O nervo olfatório, ele é um nervo que está relacionado ao olfato. Então, o teste vai envolver basicamente você apresentar odores familiares para aquele animal e ver se ele responde normalmente àquele cheiro. Aí, o nervo óptico, que é o da visão, você vai incluir a avaliação da visão daquele animal, dos reflexos pupilares que ele tem, entre outras coisas. Aí a gente já tem aqui o oculomotor,
que é o 3, o troclear, que é o 4, e o abducente, que é o sexto. A gente vai analisar o movimento dos olhos, né, certo? Então, a gente vai observar os movimentos da pupila, né? Se temos, por exemplo, nistagmo, a gente vai olhar a posição daquele olho e se está tendo algum tipo de movimento diferente do que aquele animal deveria estar apresentando. A gente tem o nervo trigêmeo, que é o quinto, que está envolvido com a sensação da face. A gente vai ver se ele responde a algum estímulo tátil na face. Tátil, enfim. A gente tem o nervo facial, que é o sétimo, que também está associado aos músculos faciais. A gente vai ver se tem alguma assimetria na face do animal, se ele consegue fechar os olhos, entre outros. A gente tem o vestíbulo coclear, que basicamente vai estar envolvido na audição e no equilíbrio. Então, a gente vai fazer testes que vão incluir a resposta a estímulos sonoros, se ele consegue se manter em pé, se ele consegue se equilibrar. Temos o glossofaríngeo e o vago, que vão estar relacionados à deglutição e à sensação da garganta. Então, a gente vai observar como que o animal está deglutindo e o que que ele sente na garganta durante o exame clínico, se ele sente desconforto. Enfim, a gente tem o nervo acessório, que controla os músculos do pescoço. Então, o veterinário vai estar observando ali a força daquele músculo do pescoço. E, por fim, a gente tem o hipoglosso, que vai ser quem está controlando os músculos da língua. Então, o veterinário vai conseguir fazer um teste que ele vai observar a força daquela língua, a coordenação daquela língua. E aí, isso é só uma parte do exame clínico geral, e vai variar dependendo da condição clínica do animal. E isso vai depender também da colaboração do animal, né? Então, às vezes, pode ser que seja necessário sedar o animal, conter ele. Então, vai depender também do caso, né? Nem todo animal pode ser contido numa situação dessa. E aí, a interpretação do resultado desses testes, ela é fundamental para a gente ter um diagnóstico adequado e, consequentemente, um tratamento adequado. Pode passar o slide. O tratamento, ele é muito importante, porque a gente tem vários pilares dentro dele. E aqui no slide eu coloquei alguns, que são o manejo, o exame neurológico, se é alguma coisa sintomática ou se já chega a ser um caso cirúrgico. Temos o caso da fluidoterapia, da oxigenoterapia e também o transporte desse animal após sair da clínica, né? Agora, destrinchando um pouquinho mais sobre isso, o proprietário, ele deve ter deve receber instruções desde a hora que ficou sabendo desse trauma, porque ele tem que receber instrução desde o telefone para poder manter uma via respiratória desobstruída, estender a cabeça do animal, puxar a língua para frente, coisa assim, em caso de inconsciência, por exemplo. Todo o manejo do animal vai depender desde a hora do trauma. O transporte dele até a clínica, até o hospital, ele já interfere muito no resultado de toda essa situação. Então, a gente tem que ter uma prioridade para o manejo, e por isso que eu coloquei ele até ali no início. Então, a gente tem que ter uma manutenção adequada da ventilação, como eu disse. Se precisar, a gente faz até, no caso ali na clínica, a traqueostomia, né, se precisar, porque é muito importante. Às vezes o animal pode estar em choque, tem que fazer tratamento de choque, tem que procurar se tem ferimentos, se tem ferimentos até multissistêmicos, tem que fazer um exame neurológico, como eu disse ali em seguida, porque a gente tem que ter uma melhor noção do que está acontecendo, onde que aquela lesão está localizada especificamente. E tudo isso vai estar relacionado com o risco de vida desse animal. Então, às vezes, estabelecer quais são as alterações neurológicas, mesmo sejam, tipo assim, num resumão, o básico, já é muito importante, porque isso já favorece muito no que você está fazendo. E isso é muito importante ser feito a cada, por exemplo, 10, 15 minutos, tá ali analisando qualquer alteração, verificando os parâmetros, e entre outros. E aí, como eu disse, pode ser médico, cirúrgico, né? Ou até mesmo ambos. Pode ser só um tratamento sintomático, pode ser um tratamento cirúrgico. Só que aqui, entrando nessa parte da fluidoterapia e da oxigenoterapia, já é um pouquinho peculiar, né? Um pouquinho diferente, porque a gente não pode fazer qualquer coisa, tudo tem que ser analisado naquele caso, porque tudo é muito delicado. Porque na fluidoterapia a gente tem como objetivo restabelecer rapidamente a perfusão tecidual e a pressão sanguínea, né? Só que
Eu não posso, às vezes, usar uma solução hipotônica, porque elas vão expandir o espaço intracelular, né? Vai estar puxando a água. E isso pode fazer com que se tenha uma exacerbação daquele edema cerebral que às vezes pode se formar. Então, às vezes, eu posso optar por usar uma solução de coloide ou uma solução hipertônica, inicialmente ali, sabe? Administrar depois cristalóides. E a gente tem que estabilizar também essa pressão intracraniana. É, se está com uma tensão, a gente tem que ver o que a gente vai fazer, tem que analisar minuciosamente tudo que a gente vai fazer, a fim de diminuir, por exemplo, um edema cerebral, o volume de sangue intracraniano, é, se tem alguma elevada taxa metabólica ali no centro, né? Então, isso pode fazer com que se tenha outras coisas consequentes a tudo aquilo que estava inicial. E aí, no caso já da oxigenoterapia, às vezes a hiperoxigenação pode ser recomendada sim para a maioria dos animais com esse trauma craniano. E se eu tenho uma hipóxia, por exemplo, né, que seria uma baixa de oxigênio, pode ter um aumento das lesões que são secundárias àquele trauma. E isso deve ser evitado, né, a qualquer custo. Então, eu posso também administrar o oxigênio, né, fornecer para o animal por meio de máscaras, de cateter nasal, ou então até, como a gente falou mais antes na traqueostomia, tudo a fim de evitar, como eu disse, o aumento das lesões secundárias. Pode passar o slide. Aqui a gente tem algumas abordagens que a gente deve fazer quando a gente recebe um animal com trauma crânioencefálico, que deve ser uma avaliação cuidadosa e uma intervenção rápida. Começando então pela avaliação inicial, o primeiro passo é que a gente faça uma avaliação bem rápida, como eu disse. E isso vai avaliar o nível de consciência, a resposta a estímulos, padrão de sobrevivência e etc. Só que, como eu disse, isso é rápido e é algo que eu já falei anteriormente, como que é feito isso. E aí, como eu falei, é muito importante a estabilização desde a hora que o animal estava lá no local de trauma. E às vezes também para poder coletar algum exame e etc. Mas tudo tem que ser muito cuidadoso. Eu vou imobilizar, eu vou conter esse animal de maneira cuidadosa. E aí as imagens que eu vou fazer, como eu disse, pode ser TC, pode ser RM, tudo tem que ser feito com muito cuidado e muito rápido. E controlar sempre a pressão intracraniana, como eu disse também anteriormente. Pode passar. Aqui já falando um pouquinho mais sobre a conduta cirúrgica que eu vou fazer, eu tenho que analisar preferencialmente esses três casos, que são animais com fraturas ósseas e feridas penetrantes, animais comatosos, que são os animais que, né, não respondem ao estímulo, eles não acordam, com pupilas mióticas, e aí as condições não melhoram depois de 24 horas ou até 36 horas de terapia médica. Ou em terceiro lugar, animais cujos sintomas estejam piorando mesmo com o tratamento. São esses casos que a gente pensa em fazer uma cirurgia, porque no geral, a cirurgia desses casos tem desempenhado um papel muito pequeno e, às vezes, por ter uma hemorragia intracraniana, as pessoas não acham necessário operar, acaba existindo o caso. Então, a gente analisa essas situações aqui para poder ver se tem uma conduta cirúrgica, mas, no geral, não é muito vista no meio veterinário. Pode passar. Aqui falando um pouquinho sobre os medicamentos que a gente usa, como eu disse, cada caso é um caso, mas aqui falando um pouco no geralzão, é, eu vou envolver a abordagem multidisciplinar, como eu falei. Então, eu vou estabilizar o paciente, minimizar o dano cerebral secundário e proporcionar um suporte para ele se recuperar. Então, eu vou usar, às vezes, uma combinação de vários medicamentos e vou analisar de acordo com a condição específica daquele paciente. Então, alguns medicamentos que a gente pode usar: o analgésico e o anti-inflamatório pode ser associado para controlar a dor do trauma, e no caso o analgésico, né? E os anti-inflamatórios podem ser utilizados para reduzir a inflamação, que também geram dor. Os antibióticos,
eles são necessários, principalmente se tiver alguma ferida aberta, algum risco de infecção e etc., então eles podem ser prescritos. Os corticosteroides já é um assunto mais delicado, porque ele tem uma controvérsia na literatura, porque a decisão de usar eles pode depender da gravidade do trauma, das características específicas do paciente. Mas quando a gente estava pesquisando, muitos autores falam coisas diferentes de acordo com cada situação, e alguns optam até por não usar. Os anticonvulsionantes são utilizados para o paciente que tem risco de desenvolver uma convulsão, e aí às vezes a gente usa, né, de maneira preventiva para controlar elas. Os diuréticos, eles são usados para casos de edema cerebral, como eu disse anteriormente, eles podem acontecer, e aí usa para poder reduzir esse acúmulo de líquidos que está tendo ali no cérebro. Agentes para controlar a pressão intracraniana, que são medicamentos como manitol e hiperosmóticos, para poder controlar essa pressão. Sedativos e anestésicos, como eu disse, às vezes tem que controlar a agitação do paciente, ele fica muito ansioso, e também para poder fazer algum procedimento em que demanda mais estabilidade do paciente. E, por fim, medicamentos para controlar a temperatura desse paciente, que às vezes acaba que tem alguns casos que eles podem sim desenvolver algum tipo de aumento ou diminuição da temperatura, mas geralmente isso é associado a casos mais graves. Pode passar. As nossas considerações finais, então. É muito importante que os proprietários dos animais, né, os tutores, procurem um atendimento veterinário imediato quando se tem uma suspeita de trauma crânioencefálico. É muito importante também ressaltar que o tratamento desses pacientes requer uma avaliação muito cuidadosa, uma abordagem muito personalizada para cada caso, como eu disse anteriormente, e a equipe veterinária também tem que incluir pessoas que estão preparadas para aquilo, para aquele caso de emergência. Também tem que incluir, por exemplo, neurologistas, especialistas, para desempenhar um papel crucial no manejo desses animais. E também o tratamento é frequentemente ajustado com base na resposta do paciente aos medicamentos e nas mudanças nas condições clínicas. Ou seja, cada caso vai ser um caso diferente e tudo vai ter que ser analisado com bastante carinho, de acordo com o médico veterinário. Pode passar. E é isso, obrigada e até uma próxima.